Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar de um assunto diferente, usual. É o primeiro vídeo que eu falo acerca desse tema, justamente pelo ineditismo. As pessoas têm receio, têm medo de falar acerca deste assunto. O que é que a gente pode fazer quando alguém morre? Quais são os trâmites legais? O que é que acontece quando alguém morre? Alguém morreu, você sabe o que fazer? Você sabe como agir? Você sabe como atuar? Pois é, eu também. Até recentemente, há um ano e pouco atrás, eu tive que correr atrás de algumas coisas para uma pessoa que faleceu, tá? Uma pessoa que faleceu. E a gente acaba, eu digo assim, aprendendo no caminho, né? Então, assim, não custa nada, para mim não é nada custoso orientar você, caro seguidor, de acordo com a matéria que eu estou vendo aqui no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Nada melhor do que aprender com quem efetivamente sabe e tem condições de ensinar. Então, ele fala aqui, quando a morte acontece no hospital, aconteceu o evento morte, morreu lá no hospital. Quando ocorre no próprio hospital, emite a declaração de óbito. Com o documento em mãos, o familiar deve ir a uma agência do serviço funerário. Ora, aconteceu o evento morte, o hospital emite a certidão de óbito, claro, ali constando, tem tudo, tem o motivo da causa morte, tem tudo, não é? Tal, e ali ele se dirige a um serviço funerário, tá? Ou uma casa funerária. Caso o falecido tenha deixado registrado em cartório sua decisão pela cremação, não existem esses casos, eu não quero, né, que o meu corpo seja ali enterrado, eu quero ser cremado. Ele deixa uma certidão, ele deixa uma documentação avisando que ele queria ser cremado. Ou se a família assim o desejar. Por exemplo, ele nem deixou, mas a família quis. Não, a gente tem condições, a gente não quer, né? Vamos cremá-lo mesmo. A família também pode decidir. A declaração terá de ser assinada por 2 médicos, não um, mas 2 médicos. Preste atenção. Se o falecimento ocorrer dentro de uma residência, aqui estava aqui com o João, daqui um pouco o João passou mal, né? Assim, ele passou mal, infartou, um infarto fulminante, e João morreu aqui ao meu lado. Tá? O que é que eu faço? O que é que se faz nessa questão da morte, né? No falecimento no lar, numa residência, no barzinho, tá lá no barzinho tomando a cerveja, tá lá morto de alegre, taranana, o coração não suportou também a alegria e deu um piripaque, né? Como a gente chama aqui, e a pessoa veio a óbito, tá? É necessário ir até uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência. Sobre boletim de ocorrência, tem aquele vídeo meu, vou deixar aqui embaixo o link, né, que o vídeo é um sucesso, sobre as cautelas, né, a segurança, e eu digo assim, a eficácia de um boletim de ocorrência bem feito. Eu tenho 2 vídeos de boletim de ocorrência, eu vou deixar aqui embaixo no final deste vídeo, tá? Se for constatada a morte natural, ou seja, João já estava com 98 anos, estava ali aquela, né, a gente só esperando, diga assim, ali, né, e João já vinha com a saúde debilitada e tal, e João, infelizmente João faleceu, levando toda aquela sabedoria dos seus 98 anos, de muito ensinamento aqui pra gente, né? Estou idealizando aqui, tá? Aí João, infelizmente, veio. Se foi constatada a morte natural, que é justamente a morte natural, ele estava lá, naturalmente ele faleceu, tá? O corpo é encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito, SVO, onde será emitido um atestado de óbito, né? João, meu papai, tá bem velhinho, tá ali na caminha, tá ali naquela coisinha. Papai teve a morte natural. A morte natural a gente leva para esse serviço de verificação de óbito, que será emitido o atestado de óbito. No caso de morte suspeita, aí vem o caso, morte suspeita, né? O atestado será necessário aguardar o fim do trabalho da perícia e investigação que envolva o corpo, o que inclui
a necrópsia e no Instituto Médico Legal. É aquele caso, não é? Morreu, mas morreu ele numa discussão. Ele estava numa discussão com a mulher e ele se feriu, ou ela feriu ele e ele veio a óbito, tá? Aí nessa questão, como é que faz, tá? Qual é a questão? Precisa necessariamente de chamar o Instituto Médico Legal para fazer toda a perícia e constatar. Quando a morte acontecer numa via pública, acontece, eu digo assim, tudo acontece comigo, eu já vi de tudo, quem viveu muito, viu muita coisa, né? Eu já vivi um bocado, já vi muita coisa, tá? Então, quando a morte acontece em via pública, é necessário chamar a polícia, aconteceu em via pública, é necessário chamar a polícia, que irá encaminhar o corpo para o IML, mas é necessário chamar a polícia, liga lá para o 190, chamar a polícia e a polícia sabe como agir nesses casos. Para obter a certidão de óbito, normalmente, um parente munido da declaração de óbito, que tem uma declaração, primeiro é a declaração, para depois vir a certidão. Munido da declaração de óbito fornecida por uma unidade de saúde, pelo IML ou SVO, poderá realizar sua retirada em um cartório. Tá? Isto deve ser feito antes do sepultamento ou da cremação. Tá? Isto deve ser feito antes do sepultamento ou da cremação. Agora eu falo para você aqui, tá? Eu falo para você aqui. O parente morreu. Quando o falecido é segurado do INSS, é obrigatória a comunicação da morte. Papai faleceu, mas papai recebia um benefício, recebia ali uma aposentadoria do INSS. Eu preciso anunciar ao INSS a morte de papai. Levando em consideração que muitas vezes já cruzam os dados, né? As próprias unidades funerárias, elas têm vínculo com o próprio INSS. Então, até para evitar tipos de fraude. Tem outro vídeo meu também que eu falo sobre isso. Papai morreu e eu continuo recebendo o benefício dele, tá certo? É claro que não tá, né? Papai morreu, eu estou recebendo o benefício de papai, isso não tá certo, tá errado, né? Se houver bens, é preciso fazer um inventário para que o patrimônio seja transmitido aos herdeiros. Aí a gente já entra na outra esfera, na questão do inventário. Morreu, aí papai tinha 10 casas. Sim, como ficam essas casas de papai? Aí tem que ter o inventário, né? Papai tem 5 filhos. Mamãe já não vive também, então vão ficar 2 casas para cada filho. Mas aí vamos ver o modelo das casas, o valor das casas. Ele tinha 2 casas de 1 milhão e outras casinhas de 30 mil reais. Como é que fica isso? Então, é no inventário, é com advogado, a gente não vai entrar nesse mérito, nessa questão com você para não complicar sua cabecinha. Né? As pendências, que fique muito claro, as pendências financeiras, já falei no outro vídeo, tem um vídeo que eu falo. Tá? Se a pessoa morreu com débitos, com aqueles débitos, a herança tem que satisfazer o débito. Aí o que sobra é que efetivamente é a herança. Aí fala aqui, as pendências financeiras do falecido serão pagas com espólio. O que é espólio? É tudo meu, tudo que ficou de papai, né? Papai deixou as 10 casas, deixou um sítio, deixou um carro, tudo aquilo aí deixou muito débito também. Tinha empréstimo não sei aonde, vem tal banco e tal. Então, nós precisamos, os herdeiros precisam primeiro pagar os credores para o remanescente, o que sobrar é que ser efetivamente repartido com os seus herdeiros, tá? Antes da divisão dos herdeiros. Esta é mais uma situação. Morte no hospital, já falei, esse aqui, então tá repetindo, tá bom? Então fica aí, eu achei interessantíssima essa matéria aqui do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual eu fiz questão de trazer para você. É um tema diferente, mas alguma vez você vai precisar. E tem aquelas situações em que as prefeituras, pessoa pobre, forma da lei, a lei não tem sequer, tem gente que morre e não tem sequer a condição de comprar um caixão. Você sabe que é caro, que não é tão barato. Tá certo? Você sabe, eles vêm a óbito e não tem, a família não tem sequer como comprar. E vai ficar, não. Então já existem acordos das prefeituras, os municípios, com as casas funerárias para ofertar este tipo
de, de atendimento ao cidadão. Eles ofertam esse tipo de atendimento ao cidadão, que é justamente essa questão de fornecer o velório. Então, neste caso, neste velório que eu consegui para uma pessoa, não é, simples, eu consegui o caixão, eu consegui as flores, e até as flores, viu? As flores, o translado do corpo para levar da casa onde aconteceu o fato, levar a casa, levar para e levar para o enterro. Conseguimos até, se quisesse, poderia um carro para levar algumas pessoas para acompanhar. A prefeitura também estava disponibilizando. Então, assim, eu não sei como é aí no teu estado, tá? Mas eu sei que os municípios, eles têm essa garantia, né? Oferecem isto aí, uma morte digna, né? Uma morte digna, tá? Você morreu, não tem sequer como fazer. Essa pessoa não tinha, realmente, ela não tinha como fazer. E ali eu fui, entrei em atividade com em comunhão com algumas pessoas e a gente conseguiu o caixão, conseguiu né, até foram 3 ou 4 ramalhetes, ramalhetes não, tem um nome técnico, né, né, aquelas ramalhos de flores, né, aqueles ramalhetes, eu vou chamar ramalhetes, mas não eram ramalhetes não. E ainda o translado do corpo para levar até o cemitério. Tudo isto a gente não teve, a pessoa não teve nenhum custo, porque foi tudo suportado pelo município, tá? Então existe essa coisa que não pode, o corpo ficar ali como um indigente, né? Ficar ali como uma pessoa, né? Não, isso não pode acontecer, tá? É uma morte digna, é um ser humano, tá certo? Digno, portanto, de pelo menos inclusive naquele momento ter todo o aparato, não é? Eu digo assim, da vida que o curso de vida que ele teve por aqui. Então fica aí a nossa orientação, o que é que você deve fazer antes do enterro, o que é que você deve fazer depois do enterro, o que é que você deve fazer durante o ato, o que é que você deve fazer no decorrer ali, né, do ato, as providências, como são feitas. Não são nem interessantes essas informações, são muito interessantes essas informações, tá? Para mim mesmo, eu só sabia, eu soube como agir ali, mas os outros detalhes de correr, que eu mandei a mãe correr atrás, você corra lá que eu corro cá, atrás dessa parte e a gente conseguiu, sim, né, se falando e resolvendo a coisa, realmente conseguimos. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Viva muito, viu? Viva muito, agora saiba muito também. Conhecimento é poder, né? Você hoje sai daqui desta orientação, dessa aulinha, você sai mais sábio. Você já não está leigo nesta situação. Quando você vê esse caso, vai ter que chamar IML. Esse caso aqui é assim, assim. Esse caso, o próprio médico. Esse caso são 2 médicos. Esse caso é assim, assim, assim. Você já está com toda a orientação formulada na sua cabeça, que tão deliberadamente eu passei para você, pegando uma cola aqui do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Tudo de bom para você. Curta, compartilhe e fique conosco até o próximo vídeo. Tchau. Viva muito e viva bem.